Na prática, como que o defensor dativo deve se preparar para uma audiência? Eu elenquei aqui 8 pontos. 8 pontos que são importantes para o defensor dativo se preparar para uma audiência. O ponto número 1. A nomeação sempre deve obedecer um prazo razoável que permita ao defensor dativo conhecer o processo e conversar com o acusado, logicamente, quando ele está presente. Então, o primeiro ponto que eu te recomendo é nunca aceitar nomeação feita de afogadilho em cima da hora. Se houver tempo suficiente para você ler o processo e entender o que está acontecendo e fazer uma defesa fundamentada, beleza. Agora, eu sei que na prática tem juízes que não dão nem acesso ao processo para o defensor dativo. Simplesmente coloca o cidadão sentado na mesa de audiência e abre a palavra para ele, ele faz uma defesa lá bem mequetrefe e aí fica tudo por isso mesmo. Imagine-se no lugar do assistido por um defensor dativo que sequer leu o processo. Esse é o processo justo e razoável que você quer para você? Se você não quer para você, você não tem que desejar e nem fazer com os demais. Vamos para o ponto número 2? Vamos imaginar que há o prazo razoável, tá? Havendo prazo razoável para você estudar o processo e conversar com o cliente, o que o defensor dativo tem que fazer? Ele deve procurar contato com o acusado para saber efetivamente o que aconteceu, para poder estabelecer uma linha de defesa. Não é porque você é defensor dativo que você vai fazer as suas peças sem ter contato com a parte. Uma vez nomeado, é como se você tivesse sido constituído. Alguém vai pagar os seus honorários. Esse alguém vai ser o Estado. Então, efetivamente, você tem que abraçar a causa. Mas aqui tem alguns pontos importantes. Às vezes você é nomeado como dativo, mas o acusado está preso em uma outra comarca. Professor, como que eu vou fazer para ter contato com o acusado, para estabelecer a minha linha de defesa? Bom, a primeira coisa que eu recomendo é que você tente contato com ele por telefone ou por videoconferência. Hoje, a grande maioria dos presídios dispõe de equipamento para videoconferência. Se você for nomeado como dativo, o acusado está preso em outra comarca, você entra em contato com o diretor do presídio e pede para marcar uma videoconferência. Ah, não estou conseguindo, isso está sendo impossível. Peticiona dentro dos próprios autos onde você foi nomeado. Olha, excelência, eu não estou tendo contato, eu preciso conversar com o cliente para poder estabelecer a linha de defesa, saber quem são as testemunhas, mas isso está sendo dificultoso, eu preciso que Vossa Excelência me ajude, oficiando Vossa Excelência para o diretor do presídio para que ele marque uma videoconferência. É importante que você saiba que não há reembolso de despesas do dativo. Se você falar assim, ele está preso em outra comarca, eu vou pegar meu carro, vou lá, vou ouvir, depois eu vou cobrar isso do Estado. Tá? Não há reembolso de despesas do dativo, não há previsão legal para isso. Tá? Então é importante que você tente esses meios alternativos, seja por videoconferência, seja por telefone. Tá bom, professor, mas e se eu não souber o paradeiro do acusado? Eu fui nomeado como dativo porque o acusado está foragido, está sumido. Bom, o mínimo que você tem que tentar fazer é falar com alguém da família do acusado. Para quê? Para buscar elementos para defesa ou para buscar testemunha. Muitas vezes o acusado está foragido, mas alguém da família tem contato com ele, sabe do paradeiro dele, fala por telefone, fala por WhatsApp. Então, você como dativo, olha o inquérito. Lá no inquérito, muito provavelmente vai ter algum dado de identificação de algum parente, nome da mãe, nome de irmão, faz uma busca nas redes sociais, vê se você encontra algum endereço de parente do acusado. O que eu recomendo que você faça na prática, tá? Sempre que você for nomeado como defensor dativo. Na prática, sempre envia um AR para o endereço do acusado para ter como provar que você foi diligente. Terceiro ponto, e a gente entra aí já para dentro do processo. O defensor dativo, ele deve estudar todo o inquérito policial, lendo um por um todos os depoimentos prestados na polícia. Por quê? Porque provavelmente esses depoimentos vão ser repetidos lá na fase de juízo, lá na audiência de instrução. Então, se você não tem contato com o acusado, ou se você não tem como estabelecer com ele uma linha de defesa, leia todos os depoimentos. Mas mais do que ler, você vai ter que ter uma folha para você ir anotando eventuais contradições existentes nos depoimentos. Por quê? Porque aí você vai explorar isso em juízo. Se lá na polícia foram ouvidos 2 policiais e entre eles há contradição em algum ponto do depoimento, leve isso anotado, porque lá no depoimento em juízo você vai mostrar que a sua atuação está sendo muito mais diligente. Você não está simplesmente repetindo tudo aquilo que já foi perguntado. Você está fazendo perguntas para tentar explorar essas contradições, para tentar mostrar que os depoimentos são inválidos, que o juiz não pode levar em conta esses depoimentos para fundamentar uma contradição. Um outro ponto importante é o ponto número
número 4, que o dativo deve investigar as testemunhas da acusação. Está aqui uma boa linha de defesa. Você pode descobrir, por exemplo, se alguma testemunha arrolada lá na acusação tem ou teve algum problema com o acusado. Isso é muito comum. Às vezes se arrola um vizinho e você descobre que esse vizinho já registrou um boletim de ocorrência contra o acusado. O que vai fazer com que você, lá na audiência de instrução, possa impugnar a utilização dessa pessoa como testemunha. Vai falar, não, essa pessoa é inimiga íntima do acusado, já registrou inclusive um boletim de ocorrência contra ele. Essa pessoa tem que ser afastada do rol de testemunha. Então, mesmo como dativo, investiga o rol de testemunha. Além de estudar o depoimento que elas já prestaram em polícia, você vai investigar esse rol de testemunha. São só policiais? Bom, e se um desses policiais foi acusado de ter agredido o acusado lá na audiência de custódia? É um ponto para você explorar dentro da audiência perante o juízo. Olha, o depoimento desse policial é imprestável, uma vez que ele espancou o acusado. Olha lá o que foi dito na audiência de custódia. Olha o exame de corpo de delito que mostra o acusado cheio de lesão. Então isso é muito importante. Na audiência, o defensor dativo, e aqui entra o quinto ponto, na audiência o defensor dativo deve se esforçar para formular perguntas e mostrar que ele teve uma atuação ativa. Ele não tem que ficar lá de braço cruzado sem perguntar nada. Agora, claro, que o que eu estou te dizendo é para você fazer perguntas que sejam pertinentes. Não é para repetir perguntas que já foram feitas pelo Ministério Público, que já foram feitas pelo juiz. Olha como que é fácil você fazer perguntas pertinentes e que podem ajudar o seu acusado, aquela pessoa que você está defendendo. Como você sabe, na hora de fixar a pena, o juiz olha lá para o artigo 59 do Código Penal. Esse artigo fala que a pena, que tem lá o mínimo e que tem o máximo, ela é fixada levando em conta algumas circunstâncias de caráter pessoal, como, por exemplo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente. Você, como defensor dativo, tem a obrigação de mostrar para o juiz como que ele vai avaliar cada uma dessas circunstâncias. Então, lá na audiência, você pode perguntar para as testemunhas, olha, você já conhecia o acusado? Ele era uma boa pessoa, tinha uma conduta social normal? E a testemunha vai falar, sim, a conduta social dele era normal. Aliás, sempre foi um bom vizinho, sempre foi um bom morador do bairro, pronto. Você já está ajudando o juiz a, na hora de fixar a pena, não aumentar a pena, muito pelo contrário, deixar ela perto do mínimo, já que as circunstâncias do artigo 59 estão beneficiando o acusado. Então, ponto número 5 é o defensor sempre buscar uma postura ativa. Ele tem que formular perguntas. Se já foram feitas todas as perguntas, você não quer ficar repetindo pergunta lá na audiência, pergunte sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente. Ah, professor, mas no caso do meu acusado, se eu perguntar isso, vai prejudicar, porque aí os vizinhos vão falar, não, sempre foi um baderneiro, ou então sempre foi uma pessoa que fazia festa e atrapalhava todo mundo, tá? E a importância de você conversar antes da audiência com as testemunhas que você vai levar. Você só vai perguntar isso para as testemunhas que você levar e que você se entrevistar previamente com elas. Você precisa saber, não é porque você é dativo que você vai deixar de conversar com as testemunhas que você vai arrolar. Você precisa conversar, ainda que seja por telefone. Tenha essa conversa, para não ter surpresa lá na hora da audiência. E olha, eu já vi isso acontecer muito. Tá? O defensor dativo simplesmente arrolou as testemunhas que o réu mencionou, que o acusado mencionou, chegou na hora de prestar depoimento, as testemunhas do acusado praticamente condenaram ele, praticamente prejudicaram ele em todas as circunstâncias pessoais do artigo 59. Então você precisa conversar previamente com as testemunhas, tá bom? Ponto número 7, caminhando já para o final, tem o ponto número 7 e o ponto número 8, tá? Ponto número 7, o defensor dativo jamais deve apresentar as alegações finais de forma genérica ou abstrata, tá? Sob pena de deixar o acusado indefeso. Se o juiz abrir a palavra para você apresentar as alegações finais, você falar assim, a defesa se reserva no direito de repetir aquilo que foi dito na defesa preliminar, muito provavelmente você vai ser desconstituído e o juiz vai declarar o réu indefeso. Por quê? Porque a sua manifestação como dativo tem que ser fundamentada. Como que eu fundamento, professor? Como que eu faço uma alegação final efetiva e boa como defensor dativo? Bom, você vai explorar a prova que foi produzida. Você vai pegar todos os depoimentos que foram prestados e vai apontar para o juiz quais beneficiam o acusado.
Ó, o testemunho do João mostra que o acusado no dia do crime estava em outra cidade, então ele tem que ser absolvido. Ou o depoimento dos policiais mostra que ninguém viu o rosto do acusado, então não pode ser atribuído esse crime ao acusado. Você vai explorar o ponto dos depoimentos que beneficia o seu cliente, aquele seu constituído, né? Ponto número 8. O advogado dativo tem a obrigação de recorrer. Vamos imaginar que você foi nomeado para atuar em todo o processo. Sai a sentença é condenatória e põe a pena lá em cima. Você é obrigado a recorrer? Bom, não. Os advogados dativos, eles não são obrigados a recorrer. A eles se aplicam as mesmas regras do advogado particular, aquele que é constituído pelo cliente. Então, você precisa fazer uma análise racional, tá, daquilo que está envolvido, daquela sentença que foi prolatada. Eu recomendo que você tome essa decisão em conversa com o acusado. Tá? Se, por exemplo, todos os pontos da sentença foram bem fixados, não tem nada para você explorar, você vai fazer um recurso só para inventar moda, só para protelar o andamento do processo, conversa com o acusado, mostre isso para ele. Ele concordando, não faça o recurso. Agora, se expressamente ele solicitar que você recorra, faça o recurso técnico. Você não precisa inventar, porque senão corre o risco de ter aí até uma litigância de má-fé, pode até efetivamente você prejudicar ainda mais o seu cliente fazendo um recurso protelatório. Tá bom, professor, mas se o cliente estiver foragido, faça o recurso fundamentado desde que haja alguma brecha. Não recorra simplesmente por recorrer. Tá lá, tem 10 testemunhos, todos apontando que o seu cliente foi o autor do fato, e você recorre pedindo a absolvição por negativa de autoria. Não tem sentido fazer isso. Você não passaria essa vergonha num caso concreto. Você talvez exploraria a pena que foi fixada, pediria aí uma atenuante, pediria alguma circunstância para abaixar a pena, mas não negando a autoria. Então, presta atenção nesse ponto. Não há obrigação nenhuma de recorrer.